Às vezes eu faço aqui pro canal uns vídeos sobre alguns mangás um tanto desconhecidos. Geralmente são obras que, apesar de ser desconhecidas, eu considero que elas têm alguma relevância para a história dos quadrinhos japoneses de alguma forma, ou que são leituras que valem a pena em geral. Então hoje eu decidi fazer um vídeo tratando de uma série mais popular, que inclusive é que eu gosto bastante, que é Dragon Ball, mas não exatamente daquelas obras mais conhecidas, e sim de algumas obras relacionadas à franquia, que têm certa relevância, mas que por algum motivo são mal publicadas ou nem chegaram a ser publicadas no ocidente, que são justamente as obras que contam com a participação da Oishi Naho. A Oishi era uma autora de doujinshi, que são os fanzines japoneses, e ela produzia esses fanzines criando histórias alternativas com os personagens e no universo de Dragon Ball. E esses fanzines dela acabaram chamando a atenção do público, tanto em feiras especializadas como na internet, e ela acabou chamando a atenção inclusive da Bandai, que decidiu contratar ela, a princípio, para produzir ilustrações para produtos oficiais de Dragon Ball. Até que em 2008, a Toei e o Toriyama resolveram lançar um episódio especial de Dragon Ball, que foi justamente o processo que iniciou o início do retorno da franquia. E esse episódio especial teve o roteiro escrito pelo próprio Toriyama e se chamou Dragon Ball Zeto Osu Kaetekita Son Goku to Nakamatachi, que a tradução é Dragon Ball Z, Oi, o retorno de Son Goku e seus amigos. E junto com essa animação, a Shueisha decidiu lançar também a versão em quadrinhos dela. Só que o Toriyama há algum tempo não desenhava Dragon Ball, e tendo visto os trabalhos da Oishi, ele resolveu convidar ela para participar. O Toriyama escreveu o roteiro e a Oishi desenhou a versão em mangá do Osu Kaetekita Son Goku to Nakamatachi, que ele foi publicado em 2009, em 2 volumes, e eles foram distribuídos gratuitamente junto com as edições de maio e junho da V-Jump de 2009. E basicamente é a mesma história da animação. A trama envolve a chegada do Turbo, o irmão mais novo do Vegeta, e sua esposa na Terra, em que eles querem a ajuda do Vegeta porque o planeta da esposa do Turbo, que é uma Tek-Tek Seijin, que é uma espécie que já apareceu em outras histórias do Toriyama, tanto no Nekomajin, como no Oishishima no Usama, que eu já fiz inclusive um vídeo aqui no canal, e o Turbo, que é a ajuda do Vegeta para lidar contra 2 alienígenas que faziam parte do exército do Freeza, que estão atacando o planeta da esposa dele. E esses alienígenas acabam seguindo os dois para a Terra. Então essa história ela parte desse roteiro que foi escrito pelo próprio Toriyama, para fazer parte da cronologia oficial do Dragon Ball, e a Oishi desenha ele emulando o estilo visual do Toriyama, que é uma coisa que ela já fazia nos fanzines dela. Então ela desenha basicamente como o Toriyama desenhava as histórias do Dragon Ball na época em que ele fazia elas pessoalmente. E para quem é fã de Dragon Ball, é uma história relevante, porque foi a primeira história de Dragon Ball oficial escrita pelo próprio Toriyama depois da série principal ter acabado. Sem contar o próprio Nekomajin, que se passava no universo do Dragon Ball e tinha alguma participação meio indireta dos personagens. Mas o Toriyama ele faz uma história da onde a série original acabou, expandindo ela e acrescentando esses novos personagens, e a Oishi consegue emular com uma fidelidade impressionante o estilo visual do Toriyama. Inclusive, depois dessa publicação, o Toriyama fez declarações públicas dizendo que a Oishi seria a sucessora dele. E incorporou ela no Bird Studios, antes mesmo, inclusive, do próprio Toyotaro começar a trabalhar com ele. E é uma publicação pouquíssimo conhecida no Ocidente. Eu acho que ela nunca ganhou uma publicação fora do Japão, apesar de ser essa obra oficial e de ser um Dragon Ball escrito pelo Toriyama. Depois dessa publicação, como o público recebeu bem essa história e o próprio Toriyama fez declarações públicas sobre o potencial da Oishi como a sucessora dele, a Oishi passou a produzir uma série de quadrinhos cômicos intitulado Dragon Ball SD, que eram pequenas histórias curtas que parodiavam momentos do Dragon Ball original, só que os personagens eram desenhados no estilo SD, que é um estilo de desenho que surgiu no Japão ali no finalzinho dos anos 70, mas que ficou bem popular nos anos 80 e 90, em que os personagens eram desenhados de maneira um pouco mais caricata, baixinhos, com uma cabeça grande, para dar ênfase no aspecto cômico, que é diferente da estética do Chibi, que se tornou popular nos anos 2000, que são os personagens pequenos, mas com um aspecto fofinho, e não de um cômico absurdo, que geralmente está mais associado à tradição do SD. E essas histórias cômicas do Dragon Ball foram publicadas em diferentes coletâneas da Jump. Até que em 2011, a Oishi contou pro Toriyama uma ideia que ela teve, que durante a época que ela fazia os fanzines dela, ela tinha pensado em criar uma história alternativa protagonizada pelo Bardock, o pai do Goku. E o Toriyama gostou da ideia e fez uma proposta para ela.
escreve o roteiro e desenha essa história, e nós publicamos ela como uma história oficial de Dragon Ball. Então, em 2011 foi publicado o Dragon Ball Episode of Bardock, em que é uma história toda roteirizada e desenhada pela Oishi Naho, e foi lançada como uma publicação oficial do universo de Dragon Ball. E a proposta dela é desenvolver uma narrativa tendo Bardock como protagonista e que continua a partir do episódio especial que mostrava a história do Bardock e de como Frieza destruiu o planeta dos Saiyajins. Só que até então se entendia que o Bardock tinha morrido no final daquela história. E a proposta que a Oishi trabalha é que, quando o Frieza destruiu o planeta, a explosão do planeta abriu um buraco negro que acabou jogando o Bardock através de uma fenda para o passado. E ele cai no planeta Vegeta, antes dele ser o planeta Vegeta e antes de ser ocupado pelos Saiyajins, enquanto ele ainda era habitado por uma população nativa de lá, e ele estava sendo atacado pelo exército do pirata espacial Tilde, que é um antepassado do Frieza, antes do clã dele se tornar esse grande império conquistador espacial, e eles ainda eram piratas saqueadores. E nessa história, a Naho apresenta a origem daquilo que seria a lenda do Super Saiyajin, que é tão repetida no arco de Namek. E tanto Vegeta como Frieza falam sobre a existência no passado de um Super Saiyajin e de como o Goku acaba depois se tornando uma nova versão desse personagem lendário. A Oishi apresenta a resposta: quem foi e como surgiu o primeiro Super Saiyajin. E a recepção dessa história foi boa também, não só pelo público em si, que logo em seguida ele foi transformado numa animação. Então existe uma animação, um episódio especial, que é uma adaptação dessa história em quadrinhos, que foi feita antes desse episódio especial, com roteiro e desenhos da Oishi Naho. E o Dragon Ball Episode of Bardock é outra obra oficial de Dragon Ball que eu não sei dela ter sido publicada no Ocidente. E no ano seguinte, em 2012, os editores da Jump fizeram uma proposta para a Oishi e para o Toriyama de transformarem o Dragon Ball SD, que eram publicadas ocasionalmente em algumas edições da Jump, numa série regular. A Oishi e o Toriyama acabaram aceitando, e a Oishi decidiu reiniciar a publicação dessas histórias. Então ela partiu da proposta de redesenhar todos os arcos de Dragon Ball. Então ela pegou os roteiros do Toriyama e começou a redesenhar eles, combinando o estilo do Toriyama que ela imitava com o estilo SD, mas ao mesmo tempo resumindo um pouco a história para ela se desenrolar um pouco mais rápido, mas também fazendo acréscimos. Coisas que o Toriyama, quando estava escrevendo um arco, não sabia ainda o que ele ia desenvolver em arcos futuros. A Oishi, como já tem todo o roteiro do Dragon Ball pronto, ela fez algumas inserções em momentos passados, dando dicas de coisas que ainda vão acontecer, ou até mesmo acrescentando algumas piadas novas. Então, desde 2012, essa série Dragon Ball SD é publicada, e até hoje ela continua em publicação. Atualmente, a Oishi Naho, ela trabalha com o do Bird Studios, com o Toriyama, produzindo a Dragon Ball SD, que inclusive já tem vários volumes encadernados. Eu tenho 5 volumes aqui, mas a série já está no 7º. E a proposta é justamente essa, é redesenhar o Dragon Ball, resumindo alguns pontos, acrescentando algumas coisas novas, mas dando um foco na comédia. Imaginem todo o Dragon Ball, inclusive a fase que na animação ficou conhecida como Z, só que toda ela focada na comédia, como eram os primeiros arcos do Dragon Ball. E além disso, a Naho decidiu que todas as artes iam ser completamente coloridas. Quem acompanha mangás, inclusive as séries da Jump, sabe que raramente a Jump lança edições tankobon totalmente coloridas. Um dos motivos é porque colorir todas as páginas faz o trabalho ficar muito mais lento, demorar muito mais. E o outro motivo são questões de custo. Fazer páginas coloridas fazem com que a edição seja um pouco mais cara. Só que o Dragon Ball SD, ele vende tão bem que a Shueisha achou que valia a pena fazer todas as páginas coloridas, fazer os volumes um pouco mais caros, porque mesmo assim eles vendem. Mesmo assim o público compra as edições. E os desenhos coloridos da Oishi são muito bonitos, porque ela consegue combinar o estilo do Toriyama com essa proposta de usar o estilo SD e ao mesmo tempo colorindo tudo de um jeito que fica muito bonito. E são todas as histórias completamente coloridas. Isso me leva a pensar em algumas questões, né? A primeira é que a série Dragon Ball é uma série extremamente explorada comercialmente pelo mundo todo. Aqui no Brasil, Dragon Ball já teve sei lá quantas edições. Inclusive a edição atual, que é vendida para nós como sendo uma edição Kanzenban, ela não é o que no Japão é considerado o formato Kanzenban, já que o Kanzenban é um formato que tem algumas regras padronizadas. A edição brasileira é uma edição muito mais luxuosa do que seria um Kanzenban. Então a gente tem várias publicações do Toriyama publicadas no Brasil. A gente tem várias publicações de Dragon Ball publicadas no Brasil. Dragon Ball espremido
para se tirar o máximo de lucro possível dele, porque Dragon Ball é uma coisa que vende, mas porque as obras oficiais de Dragon Ball, que têm uma qualidade, mas que foram produzidas pelo Oishi Narro, não são publicadas no Brasil. Tá, alguns podem dizer, é porque não faz parte do cânone. Bom, eu já fiz um vídeo aqui no canal justamente sobre como essa ideia de cânone, dessa linha narrativa oficial que faz parte da cronologia e que é uma verdade dentro da narrativa e que exclui as outras narrativas que não seriam essa verdade, sobre como essa ideia de cânone ela não tem uma relevância na tradição da narrativa japonesa. Mas para aqueles que insistem nisso, a Dragon Ball Daisenshu, que é a enciclopédia oficial do Dragon Ball, basicamente, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre Dragon Ball, são esses livros que vocês devem consultar. Ela tem 4 volumes, esse aqui é o volume 1 de 4. Ela considera as obras da Oishi, tanto o Osu Kaitekita Songoku to Nakamatachi como o Episode of Bardock, como parte da cronologia oficial. Inclusive coloca eles na linha do tempo. Elas inclusive colocam a versão da origem do Super Saiyajin do Episode of Bardock na linha oficial e principal das histórias de Dragon Ball. Então, essas obras da Oishi, tanto o Kaitekita Songoku to Nakamatachi quanto o Episode of Bardock, eles fazem parte oficialmente da cronologia principal de Dragon Ball. Inclusive o Turbo, o irmão do Vegeta, ele é citado tanto no filme do Dragon Ball Super como no arco do Beerus. Então não existe a desculpa de não publicamos porque não fazem parte da cronologia oficial. Inclusive, o Kaitekita Songoku to Nakamatachi, ele tem o roteiro do próprio Toriyama. Então existe uma história de Dragon Ball roteirizada pelo Toriyama, que nunca foi publicada no Brasil. E que, obviamente, se fosse lançado, vários fãs iriam comprar. Inclusive por ter a introdução de um personagem como o Turbo, que é o irmão do Vegeta. Mas, aparentemente, também não existe interesse de editoras de lançarem isso aqui. Outra possível resposta seria, porque Dragon Ball SD é pra criança e não venderia. Pô, tem muita gente que reclama da fase que na animação foi chamada de Z, justamente por ter perdido aquele humor ácido do Toriyama. E o que o Oishi faz é justamente colocar de volta esse humor nos arcos seguintes na história do Goku adulto, no arco dos Saiyajins, do Vegeta, do Cell. E tem um desenho bonito pra caramba. Tem muita gente que reclama, por que não tem Dragon Ball colorido no Brasil? Essa colorização da Oishi é muito bonita, é muito bem feita. Dá toda uma dinâmica nova para os desenhos. E pra Jump lançar uma edição Tankobon toda colorida é porque ela vende muito. A série Dragon Ball SD é um sucesso comercial no Japão, que continua sendo publicado lá. Mas da mesma forma que aconteceu com os outros, parece que não tem nenhum interesse na publicação de Dragon Ball SD no Brasil. Um outro argumento é, mas o Super Dragon Ball Heroes do Nagayama também não foi publicado no Brasil. Pô, Super Dragon Ball Heroes não foi publicado porque é ruim. Eu não vou gastar um vídeo explicando por que Super Dragon Ball Heroes tem um roteiro ruim e tem desenho ruim, mas é uma obra que ela é produzida para fazer publicidade para aquele jogo de arcade para as pessoas comprar os cartões para jogar naquelas máquinas. É uma coisa dispensável. É uma HQ que tem roteiro e tem desenhos ruins, que é diferente das obras que a Oishi faz. Talvez hoje seja o dia que vão classificar meu canal como canal de comunista lacrador. Mas tem uma história oficial de Dragon Ball, escrita pelo próprio Toriyama Akira, e que nunca foi publicada no Brasil. Existe uma história que faz parte da cronologia principal de Dragon Ball, inclusive dá respostas para um momento importante da cronologia da própria série e que não foi publicado no Brasil. E uma série de Dragon Ball que também parte dos roteiros do Toriyama e que tem uma arte absurdamente linda. Nenhuma delas foram publicadas no Brasil e o que elas têm em comum foram que elas foram desenhadas por uma artista mulher. Inclusive os fãs ignoram essa produção, que tem uma qualidade que se mantém no nível do resto da franquia. Diferente dessa bobagem feita pelo Nagayama, que essa aqui sim é dispensável. Mas a Oishi desenhou várias histórias de Dragon Ball que fazem parte da cronologia dessa série que tem um monte de fãs que as editoras espremem para tirar o máximo de dinheiro possível e ela simplesmente não é publicada e a maioria dos fãs nem dá muita bola pro trabalho dela e provavelmente porque a maioria dos fãs nem conhece a produção dela, porque essa produção não chega neles. Então é uma coisa pra gente pensar como uma série de tanto sucesso como Dragon Ball, tanto em relação ao público como um sucesso financeiro, como sendo uma coisa que vende bastante, tem obras que são importantes para a franquia
que são sucesso comercial no Japão, mas que parece que as editoras nacionais e ocidentais simplesmente tratam como se elas não existissem porque elas foram desenhadas por uma mulher, sendo que se trata de uma desenhista que o Toriyama fez declarações públicas dizendo: essa é minha sucessora. Então eu considero que é uma coisa que vale a pena a gente pensar um pouco sobre. E bom, por hoje era isso. Peço que quem puder curta, compartilhe o canal, porque sempre ajuda muito na divulgação. Também fico aberto a comentários, quem quiser falar sobre o assunto, me xingar, me chamar de lacrador, comunista, sei lá, sinta-se à vontade. E obrigado e até o próximo vídeo.